Bom dia, graças a Deus estamos aqui mais uma vez e queremos saudar a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mudamos um pouquinho para facilitar então a nossa transmissão nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Estou aqui com o nosso irmão Luciano, que vem nos ajudar e acompanhar então o nosso programa nesta manhã. Louvamos a Deus por sua vida, que está conosco e podemos compartilhar coisas importantes nesta manhã. Luciano, como é que está lá na sua casa, com a Thaís, com os meninos? Está tudo bem lá? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos. E é tempos difíceis, né, para todo mundo, e só que nós temos aprendido com o Senhor. Estamos bem. Eu que trabalho em casa, para mim é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais fácil. Para quem trabalha em casa, mas para a Thaís, para o Marcos, para o Lucas, não tem sido tão fácil assim. Mas cada dia nós aprendemos um pouquinho mais. Está sendo bênção, sim, ficar em casa e passar por esse tempo. Muito bem, graças a Deus por isso. E nós vamos iniciar orando ao Senhor para que Deus fale no nosso coração nesta manhã. Aí da sua casa, feche os seus olhos e queremos orar com você. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos permite viver. Obrigado porque temos esta oportunidade de estar juntos aqui, estudando um pouco mais a palavra do Senhor nesse dia. Que o Senhor fale no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 O Luciano vai ficar sentado e ele vai fazer algumas leituras bíblicas para a gente. E eu quero hoje estudar com vocês este assunto sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Na verdade, lembrarmos um pouco daquilo que a gente já aprendeu há muito tempo e já falamos na igreja. Hoje eu trouxe aqui, na verdade são duas palavras, né, que eu quero trazer para vocês. A primeira é sobre a nossa declaração doutrinária, sobre os princípios batistas. E vamos compartilhar um pouco sobre esse assunto. E depois nós vamos ler um texto bíblico. Luciano vai ler um texto bíblico para a nossa meditação, reflexão nesta manhã e poder aprender um pouco mais e compartilhar com você aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Hoje, às 19 horas, o pastor Diego estará aqui com vocês. Então vamos ao vivo e vamos poder também cultuar ao Senhor. Então, aguarde um pouquinho. Muito bom. Lembrando aqui dos princípios batistas, e lá no meados do século XVII, aproximadamente, os batistas ganharam esse nome de batistas, né, exatamente porque tinha uma separação com a igreja chamada Igreja Oficial e que não batizava crianças. Era um movimento que com o tempo foi crescendo, se difundindo no mundo inteiro e foi criado então o chamado Princípios Batistas dentro da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E entre os princípios, eu trouxe aqui os 5 primeiros princípios, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre a declaração doutrinária. Então, o primeiro é a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta, né? Então, ao longo da história, a Igreja Batista, todos os batistas no mundo inteiro, se preocupam na aceitação das Escrituras Sagradas como a única regra de fé e conduta da vida dos crentes. Então, o nosso livro maior é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Isso foi norteado durante todo o período histórico, né, no mundo inteiro. Então, os batistas foram reconhecidos como os chamados de Bíblias. E
exatamente porque eles tinham a preocupação com os estudos das Escrituras Sagradas. O segundo item que a gente vai ver, que no princípio, traz o conceito de igreja, como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma. Então, a chamada autonomia batista, não é? Que é diferente de uma igreja formada, tendo a sua declaração, a sua administração com presbitérios. A igreja batista ela é democrática e autônoma. Isso significa, então, que cada igreja tem a sua liberdade, individualidade, e elas têm a sua própria liderança, sua própria diretoria, e o seu próprio templo, diferente, não depende de uma sede especificamente. Então, a autonomia batista é algo que já vem também sendo desenvolvida ao longo da história dos batistas no mundo inteiro. Completando a frase aqui, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo posicionamento bíblico que acontece na regeneração, transformação da vida do crente. Então os irmãos já sabem, aqueles que vão acompanhar também, vão poder entender um pouquinho mais da Igreja Batista. Outra coisa que a gente vai perceber entre as igrejas batistas é a preocupação com a separação entre igreja e Estado, de uma forma bem tranquila. A Igreja Batista não se mistura politicamente com situações da política em si, embora nós temos todo o acompanhamento e responsabilidade política no Brasil. Por exemplo, vou citar aqui algo histórico que aconteceu. Na primeira Constituição, do Brasil foi baseada, né, na Carta Magna dos Estados Unidos. Antigamente, o Brasil era chamado Estados Unidos do Brasil. Por quê? Um casal de missionários estavam aqui no Brasil. E o Brasil estava formando a sua primeira Constituição. Então, esse casal americanos, que eram missionários no Brasil, tirou do bolso do paletó daquele missionário, uma cópia da Constituição dos Estados Unidos. E baseado na Constituição dos Estados Unidos, foi formada a nossa primeira Constituição, né, dos Estados Unidos do Brasil. Antigamente era assim que se chamava. Hoje é República Federativa do Brasil, né? Então, a primeira Constituição foi baseada num casal batistas que estavam trabalhando aqui no Brasil. Apenas uma curiosidade para a gente aprender um pouco mais, né? Então, nós temos essa preocupação, e essa preocupação envolve, da questão da separação, envolve, na verdade, o apoio e a oração para que o Brasil seja um país livre, democrático e que tenha Cristo como o principal Rei, Senhor, e que dele emana todo o poder no céu e na terra. O quarto item dos princípios batistas também está dentro dessa questão do terceiro, que é a absoluta liberdade de consciência. Isso significa que cada crente tem sua liberdade de consciência diante de Deus. A Bíblia diz que cada um dará conta de si próprio a Deus. Por isso, então, o crente, o fiel, ele tem essa liberdade absoluta de crer, de aceitar
ou recusar, prestando contas apenas e tão somente a Deus. A questão da consciência envolve aí, então, a ação do Espírito de Deus que trabalha na vida do crente. Vai, então, conscientizá-lo do pecado, da justiça e do juízo. E vocês sabem muito bem como funciona isso. Pois bem, o quinto item dos princípios batistas é também aquilo que envolve, vocês vão perceber que uma está ligada à outra. A responsabilidade, novamente, individual diante de Deus. Né? Então, tudo isso nós já estudamos nas nossas escolas bíblicas dominicais. Né? E isso a gente vê todo o respaldo na palavra de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Pega o apagador aí, por favor, Luciano, para a gente continuar aqui, para a gente refletir e pensar, segura aqui um pouquinho, sobre esses pontos importantes, tão graves aí, para que você, nesta manhã de escola bíblica dominical, possa aprender nesse dia um pouco mais do que é verdadeiramente uma igreja batista. E assim a gente pode estudar mais nos sites batistas.com ou .org, vocês vão ver na internet, só procurar lá, né? Coloca no Google Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira e você vai ter tudo isso e muito mais. Mas eu vou apagar um pouquinho aqui para a gente continuar nossa aula hoje, nesta manhã, e a gente vai refletir um pouco mais em um dos itens sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E hoje, mais especificamente, além dos princípios que a gente vê e já estudamos aqui bem rapidinho, mas para a gente poder se lembrar, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o Reino de Deus. Está aí. O Reino de Deus. Este tema também está dentro da declaração doutrinária. É um dos itens. Nós temos lá a declaração doutrinária, que são as doutrinas em si e os princípios que já estudamos. Para falar da doutrinas, né, especificamente, a gente vai compartilhar, então, sobre o reino de Deus. Os batistas, ao longo da história, eles sempre tiveram a preocupação de focar no reino de Deus. A mensagem bíblica do Novo Testamento aponta para um reino, que, aliás, no Antigo Testamento também, a gente já vai ver essa preocupação, desde lá, por exemplo, né? A gente vai ver a história da queda do homem. Em Gênesis 3, verso 15, a gente já vai ver a promessa de Deus que, a partir da descendência da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que fosse mordido no calcanhar. E a gente vai falar sobre Jesus. Né? Em se tratando sobre Jesus, que é o nosso foco principal, que nos aponta para o reino de Deus, a gente vai perceber que em toda a história do cristianismo, história da vida de Jesus, a preocupação de Jesus foi apontar o reino de Deus. Quando ele chegou na terra, né, e João Batista, por exemplo, já apontava para ele e vai dizer: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a mensagem de João Batista, ele já pregava sobre o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus.
está lá em Mateus. Assim como o reino de Deus, Lucas usa mais essa expressão, João e Marcos. Mas vamos continuar aqui. O Luciano vai ler para a gente, aí Luciano, o texto de, deixa eu anotar aqui para os irmãos acompanhar. Um versículo bem fácil e bem conhecido, que é Mateus 6, 33. Eu acho que muitos dos irmãos já sabem de cor esse versículo. Vamos lá, Luciano, ler para a gente? Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Acesse aí a sua Bíblia e vocês vão ver esse e outros versículos que a gente vai enumerar aqui. Então, nesse texto de Mateus 6,33, a gente vai ver, na verdade, uma ordem de Jesus. Ele usa o verbo buscar, que está no imperativo, e diz, busquem. Na minha versão, NVT, ele traz busquem, ou buscai, em outra versão, aí, seja qual for a sua versão, sempre traz este verbo na sua conjugação verbal. Busquem, buscai, não é? Enfim, o que Jesus estava falando aqui era, na verdade, para buscar o reino de Deus. Não é? Então, vocês vão perceber, em todo o ministério de Jesus, ele focava exatamente no reino de Deus. Sempre. Então o texto vai dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos então ver nos versos anteriores por que Jesus estava falando sobre isso. Já falamos que o tema reino de Deus faz parte daquela que chamamos de declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A nossa igreja faz parte da Convenção Batista Brasileira, assim como da Aliança Batista Mundial, que, aliás, este ano ia ter a Assembleia Geral da Aliança Batista Mundial lá no Rio de Janeiro, e foi suspensa, né, por causa do Covid-19. Então, ia ser um grande ajuntamento dos batistas no mundo inteiro, lá no Rio de Janeiro. Tá? E por isso não foi possível, e nós sabemos de todo o motivo. Mas vamos voltar aqui sobre este tema, né? O reino de Deus. Tá. Quando a gente olha nos versos anteriores, veja aí na sua Bíblia, por exemplo, Luciano vai ler no verso 27. Veja, aliás, um pouquinho antes, Luciano. Vamos começar no capítulo 6. Vamos ver o verso 26. Aliás, 25. Começa no 25, por favor. Preste bem atenção na voz do Luciano aqui, para a gente entender sobre esse verbo, novamente, aqui, verbo buscar. Tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho nele. Pois não, filhão, pode ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? 22. Qual de vós,
Por 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Isso, só um pouquinho, Luciano. Aqui a gente já vê algumas palavras interessantes, não é? Como, por exemplo, na versão do Luciano traz ansiedade, que é a mesma aqui, preocupação. Esta palavrinha, ou ansiedade, aqui elas apontam para o mesmo contexto, não é? A palavra preocupação, eu sempre gosto de olhar para essa palavra, não é? Que aponta o seguinte, a gente ocupa a mente antecipadamente. E neste tempo que a gente está vivendo, a gente vai perceber as pessoas muito preocupadas. Nós estamos preocupados com o nosso tempo, nós estamos preocupados com o que está acontecendo no mundo, preocupados com os hospitais, preocupados com os doentes, preocupados com aqueles que estão no grupo de risco. Quanta preocupação! E Jesus falou sobre isso. Isso cria uma ansiedade, um desconforto natural na nossa vida. Que esse sentimento, na verdade, são um tipo de desconforto. Alguns vão dizer, alguns psicólogos vão dizer que, na verdade, é um mecanismo de defesa nossa que proporciona todo esse desconforto. Pois bem, a gente vai falar sobre essa preocupação ou ansiedade, conforme a sua versão. Na minha traz preocupação, e Jesus traz um ensino. Quando ele aponta para o reino de Deus, ele traz um ensino sobre essa preocupação no nosso buscar. Então, Jesus vai falando, por que vocês ficam buscando essas coisas? Porque esta preocupação, aí quando ele vai dizendo, e a gente vai percebendo no texto, preocupação, eu vou colocar aqui, deixa eu apagar essa parte, na nossa escola bíblica dominical, neste domingo, e a gente vai perceber aqui, Jesus falando com alguma preocupação diária, com o que? Vamos colocar aqui, comer, ter ido no mercado. Gente, os mercados estão cheios, as pessoas estão indo muito nos mercados, né? Parece que fica mais em casa, mais come. Então, a gente percebe preocupação com comer, que é a questão da alimentação. Existe toda uma ansiedade, será que vai faltar? Será que vai ter? Como é que fica? Né? E para beber e também vestir. Vejam só, já naquele tempo, Jesus estava falando sobre isso. A nossa preocupação com comer, ninguém fica sem comer, né? Não pode, embora tem muita gente que não tem o que comer. Né? A questão da alimentação, beber e vestir. E ele está falando, olha, a vida não é mais que a comida. E o corpo não é mais que a roupa. E aí Jesus, ele fala, olha diferente, olha para a natureza, olhe para os animais, olha para os pássaros. Observe os pássaros. E eles não plantam, não colhem, eles não trabalham, não é como nós, e nem guardam alimento nos celeiros. Mas Deus, o Pai Celestial, as alimenta. Então, vejam só, quando Jesus fala do Pai Celestial, ele aponta para cá, o reino de Deus. E a gente vai ter uma definição bem legal daqui a pouquinho sobre o reino de Deus. Veja então,
E Jesus vai mostrar o seguinte. A lição que ele fala para nós, daqui a pouco eu escrevo novamente o significado do reino, né? A gente vai limpar aqui, tá? Não se preocupem. Jesus vem dizendo, não se preocupem. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, né? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. O que ele quer dizer com isso? Essa preocupação era uma característica do mundo pagão, do paganismo, que já existia com muita força na época de Cristo. Então, as pessoas que não eram cristãs, que não seguiam a Jesus, aqueles que não tinham Cristo como Senhor e Salvador, que não aprenderam o ensinamento de Jesus ainda, que fazia parte do paganismo, seja ele egípcio, né, ou de outra nação, então eles tinham uma preocupação com o que comer. Então faziam culto aos seus deuses, para que não faltasse a comida, nem a vestida, enfim. Né? Então, eles até praticavam sacrifícios, muitos deles até humanos, para poder agradar o Deus deles. Eram características do paganismo. Né? Mas, então, Jesus vem diferente. Ele vai apontar outra situação. É quando diz o verso 33. Vamos ouvir novamente. Acessem aí Mateus 6, 33. O Luciano vai reler novamente. Por favor, Luciano, leia para a gente. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, muito obrigado, Luciano. Então, vamos voltar a esta palavrinha no verbo buscar novamente. O que vai dizer? Jesus vai dizendo, ó, busquem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O que Jesus está falando aqui? Não seja como os pagãos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso vai dizer que a preocupação do crente está em buscar a Deus em primeiro lugar. Seja em período de pandemia, seja em dias normais, né? Agora, passando esse período, a nossa vida vai mudar muito, né? Talvez sejamos muito diferentes, aprenderemos muita coisa. Espero em Deus que seja assim. Então, a vida do crente, que é discípulo de Jesus, que segue a vida cristã, deve se preocupar em primeiro lugar em buscar ao Senhor, em buscar o reino de Deus. Isso deve acontecer no seu acordar. Logo cedo pela manhã, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Assim, a consequência disso, ou o resultado disso, então, essa é a continuação do versículo que diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O alimento, a vestimenta e todas as outras necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Então, a vida do crente é buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
Eu vou colocar aqui algumas frases que falam sobre essa definição do reino de Deus, que é muito interessante e importante para a nossa vida. Eu marquei aqui e diz assim: o reino de Deus é o domínio soberano e universal. Coloca aqui a seta. Reino de Deus. É o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. Muito bem. Então, a gente aprende hoje que o reino de Deus é o domínio soberano, universal de Deus e é um domínio eterno. O que significa? Significa que Deus, em primeiro lugar, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos, sobre o nosso tempo e sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Então, Deus é soberano. E dentro da sua soberania, Ele sabe de todas as coisas e, então, essa soberania é universal, roda o mundo inteiro e também o tempo é eterno. Então, Deus é eterno, né? Então, quando nós falamos a respeito de Jesus, Jesus aponta para o reino de Deus, que é um reino dominante no mundo inteiro, é universal e sempre existiu. Significa que Deus tem o controle de todas as coisas, tem o controle dos acontecimentos. Ao longo de toda a história, e eu gosto de usar uns pequenos gráficos para a gente entender no mundo que nós estamos vivendo. Estamos hoje, por exemplo, aqui no ano de 2020. Aqui no comecinho a gente vai ver Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e Deus ali já existia. Nesse inteirinho acontece aqui o pecado e a queda, lá em Gênesis capítulo 3. Então, lá em Gênesis, como eu falei, no verso 15 do capítulo 3, Deus, na sua infinita sabedoria e graça, vou acrescentar aqui, promete aqui e envia o seu Filho, Jesus Cristo, colocado na cruz, aqui vazia, que representa então a vinda de Jesus Cristo, que morreu numa cruz, em determinado período da história, e a partir de agora, em Cristo Jesus, né, ao longo dessa história que nós estamos vivendo, a gente chega até o ano de 2020. Mas alguém poderá dizer, Deus esqueceu da terra. Deus esqueceu de nós. As coisas estão acontecendo de um jeito, assim, dominante do pecado no mundo. Mas as pessoas se esquecem que Deus tem o controle de todas as coisas. Só a gente buscar nas Escrituras todos os acontecimentos estão acontecendo por conta daquilo que a própria palavra de Deus vem falando. Por isso, queridos irmãos, a gente vai perceber a importância de
voltarmos a olhar para o reino de Deus. Porque no reino de Deus, a gente vai enxergar Jesus. E ele já falou sobre tudo o que vai acontecer e que está acontecendo. A gente vai ver isso, por exemplo, Mateus 24, Lucas 21, e alguns dos profetas, e até mesmo no livro de Apocalipse. Todos eles apontam para o reino de Deus. E aí a gente vai voltar aqui para a nossa história, que estamos aqui no ano 2020, se Deus permitir, em breve nós teremos o ano 2021. Esse aqui a gente ainda não conhece, a gente não sabe. Mas sabemos e temos a certeza que o reino de Deus está próximo. Isto é o que a palavra de Deus diz. Né? Então, nesse emaranhado todo, e a gente pode entender que o reino de Deus é o reino do domínio de Deus também no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé. Então, ao longo da nossa história aqui, né? Deixa eu só acertar aqui, 2020, apagar esse 21, porque a gente não tem ele ainda. A gente está vivendo o 2020. Nesse contexto da nossa história até hoje, o que vai te mostrar o reino de Deus, vai te apontar, é aquilo que você precisa ter. Palavrinha bem simplesinha, que chama-se fé. A fé em Cristo Jesus, o Senhor, nos aponta para o reino de Deus. Né? E nós vamos ler, o Luciano vai ler também outros textos, e vai dizer que esse reino é invisível nos corações dos regenerados, que operam no mundo e se manifesta pelo testemunho dos fiéis e dos crentes. Vamos ver outros textos, por exemplo, em Mateus, Jesus fala em 4:17. Luciano, leia aí para a gente, Mateus 4:17. Diz assim: daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Muito bem. Então, Jesus fala que através da fé nós cremos, não é? Que este reino de Deus está perto de chegar, né? E que o domínio soberano de Deus está sendo notado, e Deus não se esqueceu da sua promessa, né? Então, isso brevemente vai acontecer. Por exemplo, Luciano, leia outro texto, Lucas 17, verso 20, a gente vai ver também, Lucas 17, 20, outra confirmação de Jesus. Diz assim: alguns fariseus perguntavam a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Exatamente, porque é invisível. E você só pode ver o reino de Deus através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Outra situação que a gente vai ver para continuar o nosso estudo, caminhando para o final, é que assim a consumação do reino ocorrerá com a vinda,
essa é a primeira vinda de Jesus. A gente vai ver mais para frente aí, não sabemos quando, a segunda vinda de Jesus. Marco histórico no mundo inteiro que todos os crentes, pela fé, esperam esse dia ansiosamente. Essa ansiedade diferente daquela ansiedade que incomoda o nosso coração. Mas o crente verdadeiro, ele não se incomoda. Ele espera a segunda vinda de Jesus. Como, por exemplo, vamos lá para Mateus, capítulo 25, texto muito bonito. Luciano vai fazer, acesse sua Bíblia aí, ou abra a Bíblia, se você está com a Bíblia editada. Mateus 25, de 31 a 46. Luciano vai ler de novo, né? Mateus 25, de 31 a 46. Ouçam a leitura da palavra de Deus. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estavam com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que se isto é verdade, quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46. Pode continuar um pouquinho mais. Pois eu estava com fome e vocês não deram comida. Estavam com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos que o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. 46. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Muito bom. Os bons aqui, que se refere, são os justos. Os justos aqui está dentro daquele conceito de justiça de Deus,
que receberam a justiça de Deus em sua vida, conforme Mateus 6,33, que vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, o comportamento do crente está focado na vinda e na consumação do reino de Deus, que ocorrerá com a volta de Jesus Cristo. E a gente sabe que isso brevemente vai acontecer. A gente olha para todo o comportamento que roda o mundo inteiro hoje e a gente vai ver que esses princípios da consumação do reino estão próximos. O comportamento de como está o mundo, né? Mas esse é assunto que a gente pode conversar melhor em outra oportunidade. Mas o que queremos que você pense, olhando para esse gráfico aqui abaixo, é que neste tempo que estamos vivendo hoje, já estamos no mês de maio, né, de 2020. E qual é a sua, voltando àquela palavrinha que falamos no começo, qual é a sua preocupação neste dia? É uma pergunta para a gente refletir. Qual a sua preocupação neste dia? Então aprendemos nesta manhã, né, que aquele verbo buscar, ele aqui novamente vem para a gente refletir. O que você está buscando hoje? E a proposta desta manhã é exatamente naquilo que o texto de Mateus vai dizer: mas buscar primeiro lugar o reino de Deus. Isso é o que deve acontecer na sua vida. Busque em primeiro lugar a Deus, todo o seu reino. Busque a Cristo, o Senhor, o Salvador. E todas as outras coisas, com certeza, vai ser acrescentado na sua vida. Então, a mensagem que queremos deixar, a lição que queremos refletir é que vale a pena pensarmos no reino de Deus. E o reino de Deus pode acontecer aí dentro, no seu coração, na sua vida, enquanto é tempo. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã de domingo, que você está aí em sua casa e queremos te dar esse abraço virtual, para que em breve possamos compartilhar as coisas do reino de uma forma muito mais próxima, saudável e abençoada. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa e por sua saúde, para que Deus continue te abençoando, te protegendo de todo mal, e você vai viver esse tempo que nós estamos vivendo hoje, com a graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Eu quero encerrar uma palavra de oração. Obrigado, Deus, pelo ensino da sua palavra. Obrigado porque em Cristo Jesus nós enxergamos o reino de Deus pela fé. Obrigado porque Deus preparou todas as coisas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, que esta palavra nessa manhã possa encontrar aquela casa, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, na sua família, com todos os presentes, desfrutando de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assim está. Muito obrigado. Grande abraço. Fique na paz.